publicitário Antônio Rosa Neto e o ex-presidente do Banco Central, Ibrahim Eres, que já está aqui comigo. Senhor Ibrahim, boa noite, prazer em recebê-lo. Muitos dos telespectadores, evidentemente, não sabem o que o senhor está fazendo agora, depois daquele conturbado governo Collor, que o senhor saiu antes de terminar o governo. Nós gostaríamos de saber o que o senhor faz agora. O senhor tem uma consultoria. Sim, eu faço consultoria econômico-financeira para várias empresas. Além disso, eu tenho uma empresa em sociedade com mais duas pessoas, e uma empresa de administração de fundos e recursos das pessoas físicas e jurídicas. Os seus sócios são o Luiz Paulo Rosenberg e o Nicolau Capes. Eles que são também, um deles é economista, outro é engenheiro. O nosso assunto hoje não podia ser outro, senão a situação que o país atravessa e que o mundo atravessa em função dessa crise. O senhor acha que há alguma luz no fundo do túnel em função dessa crise brasileira? Bom, no momento, Boris, é realmente difícil enxergar luz no fim do túnel. Nós estamos ainda no meio de um túnel bastante escuro e certamente ainda levará algum tempo para nós enxergarmos o fim do túnel. Mas o governo brasileiro dispõe de instrumentos para ainda administrar a situação. Não é um caso perdido, mas certamente essa vez é difícil, o quadro é difícil. O senhor não acha que esses instrumentos estão ficando cada vez menores, cada vez menos instrumentos e menores instrumentos para gerenciar a crise? Sem dúvida. Na verdade, nós cometemos um erro, no caso brasileiro, o governo brasileiro cometeu um erro nos últimos anos. Nós adotamos uma política muito gradualista, exageradamente gradualista, e no ajuste de contas públicas, no ajuste de contas externas. E o governo achou que poderia adotar uma política ao longo de alguns anos. Foi anunciado pelo, por exemplo, Chico Lopes, várias vezes, diretor do Banco Central, Chico Lopes, que nós equacionaremos nosso problema ao longo dos 5 anos. Esse tipo de prazo, em geral, não se arrisca normalmente, porque o país tem desequilíbrios importantes, enxergado por todos. Logo, qualquer crise que aconteça fora das nossas fronteiras tende a bater aqui por causa das nossas fragilidades. E logo, ao longo de muitos anos, nós nos submetemos a esse tipo de choques. Nós tivemos o primeiro caso mexicano, em 95, depois nós vivemos ano passado caso Ásia, e depois Rússia, e agora nós estamos vivendo drama mundial, efetivamente. O senhor quando o senhor fala gradualismo, o senhor está se referindo ao tratamento do déficit público? E câmbio. E câmbio. E câmbio. Na sua opinião, o câmbio tem uma política correta ou o senhor alteraria essa política? Bom, depois dos fatos, obviamente, é muito fácil dizer, mas fatos provaram que a política cambial adotada pelo Banco Central foi errado. Errado no sentido que nos trouxe a essa situação que nós estamos vivendo hoje. Na verdade, essa constatação vem desde a implantação da política. Há gente dentro do governo que foi contra a implantação da política. Por isso não é tão... É verdade. O governo foi dividido. Inclusive, eu tive a oportunidade de, em algumas ocasiões, dizer isso ao presidente Fernando Henrique também. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: hoje a unanimidade que nós temos em torno de certos temas, nós temos que ser justos também. Se voltarmos em tempo, nós veremos que muitos defenderam também o que o governo estava fazendo na época. Mas mais importante do que talvez política cambial, foi o erro que esse governo cometeu na área fiscal. Na verdade, no governo Fernando Henrique, a área fiscal piorou em vez de melhorar. A única área dentro das políticas macroeconômicas, quando eu olho, que eu vejo como nitidamente há uma piora, é a área fiscal. Mas como é que ele podia resolver o problema fiscal? Não é questão de somente resolver. Não podemos esquecer, desde o governo Itamar, receitas nesse país dobraram, mais do que dobraram. Receitas do governo federal, mais do que dobraram. E nós passamos a ter um déficit que nós não tínhamos. E a Previdência, que é um déficit gigantesco. Gigantesco, que aí realmente não é uma questão de erro do governo, mas o que nós estamos assistindo é uma situação que foi determinada pela Constituição de 88. E onde o senhor acha que está o erro do governo, tirando a questão da Previdência?
Bom, certamente o governo aumentou as despesas em diversas áreas, por exemplo, funcionalismo público. Até hoje, nós não equacionamos a questão de funcionalismo público. Nós tendemos a esquecer mais a folha salarial do governo federal. No final de governo Collor, estava abaixo de 20 bilhões de dólares. Deixa eu perguntar para o senhor. O presidente sempre diz isso, que a folha salarial está atrelada a uma legislação que automaticamente eleva essa folha. O governo não dá aumento por moto próprio há 3 anos para o funcionalismo público, o que já por si só é extremamente grave. E, quer dizer, há um esforço. E também tem a reforma administrativa, que tenta equacionar essa questão do funcionalismo público. Ainda o senhor acha pouco? Por exemplo, tais 51 medidas que foram anunciadas em outubro passado, tinha entre eles demissão de funcionários. 30 mil funcionários. 30 mil funcionários. Eu tinha certeza que não ia acontecer. Bom, por quê? Eu pergunto, faltou alguma coisa dentro do governo. 51 medidas, a impressão que restou para a população, eu não sei se é essa a sua impressão, é que a parte do governo não foi feita, só a parte do contribuinte. Exatamente, essa que é a ideia que ficou. E, vamos dizer, só para dar um exemplo, nessa área de funcionamento público, ou não existia a possibilidade de demissão de 30 mil funcionários, então não deveria ter sido anunciado, ou existia, mas faltou vontade política de demissão. Eu, pessoalmente, acho que o segundo caso é verdade. Até porque as eleições se aproximavam rapidamente. Exatamente, sem dúvida. Mas eu acho que nesse governo houve um certo relaxamento na área fiscal. Talvez o presidente Fernando Henrique não levou suficientemente a sério a questão até recentemente. Também porque nós não tínhamos um problema aparentemente tão urgente. Outros problemas eram mais urgentes, tipo política cambial, política monetária, juros, etc, etc. E logo essa área não foi devidamente cuidada. Nenhum passo foi dado mais sério na questão, por exemplo, reforma fiscal. Tal reforma fiscal que nós estamos esperando, até hoje não há um projeto. Eu sou cético em relação à reforma fiscal. Eu acho que a reforma fiscal depende de uma postura política do Congresso extremamente corajosa. Vai ter que ter um repactuamento das relações entre estados, municípios e governo federal. Todo mundo pensa que vai ganhar. Alguém vai ter que perder isso. Eu tenho medo que quem perca é o contribuinte mais uma vez. Eu acho que chegamos ao limite já do contribuinte também. Hoje, a carga tributária brasileira está em torno de 30% de PIB, 29%, 30% de PIB. Dificilmente, especialmente com distribuição de carga tributária que nós temos, dificilmente o governo vai conseguir aumentar essa carga tributária. Logo, quando nós falamos de reforma fiscal, eu acho que estamos falando muito mais de simplificação e redistribuição de gastos e diminuição de gastos do que qualquer outra coisa. E aí inclui uma reforma tributária também? Sem dúvida. Simplificação, no sentido de simplificar, não no sentido de aumentar a arrecadação. O senhor, no governo Collor, e o governo tinha pensado numa reforma tributária e fiscal também? Sim. Na verdade, nós anunciamos várias reformas constitucionais. Mandaram para o Congresso. Infelizmente, aliás, muitas delas foram encampadas e realizadas, ou tentou-se realizar nesse governo. É verdade. Bom, agora nós encalacramos, entramos nesse nó. Como sair? Bom, saída do problema, sem dúvida, passa pela eliminação de nossas fragilidades. Hoje não é tão importante mais, nós discutimos entre nós se déficit fiscal alto ou baixo, ou endividamento público está crescendo rapidamente ou não. O importante é que o mundo acha que o Brasil tem um déficit público muito alto, um endividamento público que crescendo demais e tem um déficit na conta corrente também alto. E logo nós temos que eliminar essas fragilidades. Logo, para mim, qualquer medida que não passe, de alguma maneira, dessas áreas, certamente vai fracassar. E, de fato, na verdade, o governo já deu sinais, o ministro Malan já deu sinais do que estão pensando nessa linha mesmo. Para depois das eleições? Para depois das eleições, obviamente. E um prazo de 3 anos, 2 a 3 anos foi falado para ajustar a questão fiscal. Eu, pessoalmente, acho que depois dos últimos acontecimentos,
muito difícil o Brasil esperar 3 anos. Ele falou isso, foi uma vacina, foi preventiva. Foi preventiva. E eu acho que hoje, provavelmente, ele deve também concordar que há certa urgência que exige que esse problema seja resolvido num prazo, talvez, até final de 99. Deixa eu perguntar para o senhor se uma tese que me foi colocada é verdadeira, na sua opinião. Se essas reformas, se essas medidas não forem tomadas, elas acabarão acontecendo de outra maneira com grande prejuízo social. Elas são recessivas, elas trazem prejuízo social. Agora, se elas não forem tomadas, o prejuízo será maior ainda. Sem dúvida. Sem dúvida, porque, inclusive, o Brasil viveu já isso na década 80, e nós vivemos e nós sabemos o que quer dizer uma desarticulação total de política macroeconômica. E hoje nós estamos longe disso. Eu queria deixar isso bem claro. Vamos dizer, nós não estamos perto de um caos ou qualquer coisa do gênero. O que nós estamos assistindo é que nós temos, efetivamente, alguns pontos na nossa política macroeconômica que tem que ser ajustado. Não dá mais para esperar. E tais prazos com que o governo estava trabalhando, infelizmente, ficaram inviáveis por causa dos acontecimentos, até fora de nosso controle e não necessariamente por nossa culpa, mas aconteceram efetivamente. Hoje, olhos do mundo estão no Brasil. E deixa-me acrescentar uma coisinha mais, Boris. Hoje o Brasil tem um trunfo nas suas mãos que acho que deve explorar bem. É que se o Brasil cair nessa crise mundial que nós estamos vivendo, eu acho que a ameaça para a Europa e Estados Unidos sobe muito, especialmente para os Estados Unidos. Estados Unidos pode parecer uma economia altamente saudável, mas na verdade não é bem assim. Ele também tem suas fragilidades. Logo, salvar o Brasil ou não deixar o Brasil cair é um objetivo também de Estados Unidos e países desenvolvidos. Logo, o Brasil poderia aproveitar este momento para negociar com G7 e FMI também, para eventualmente anunciar um programa que tenha um prazo de 1 ano e meio, até final de 99, vamos dizer, que tivesse credibilidade suficiente para convencer o mundo que talvez no final desse período o Brasil estará realmente equacionando esse duplo problema dele e eventualmente a política cambial seria alterada ao longo do tempo. Em troca disso, poderíamos pedir do G7 e do FMI um colchão de alguma coisa, não sei lá, 30, 40 bilhões de dólares, que nos permitisse gastar nossas reservas, se for necessário, sem tirar a ameaça da economia ser ameaçada. Mas tem uma informação de que o Citi prepara-se, é um boato, que o Citi prepara-se para nos emprestar 15 bi. Isso não me pareceu muito razoável. O Citi não está lá dessas grandes coisas. Exatamente, isso não me parece razoável. Mas nós não precisamos de empréstimo, nós precisamos de algo que esteja lá se for necessário, e não vai ser necessário. Quando você tem esse colchão, você não vai usar colchão efetivamente. Eu acho que neste momento não resta muita coisa a mais ao governo a não ser andar numa linha desses. Por exemplo, hoje, fim da tarde, já ficou claro que aparentemente o Banco Central vai subir taxa de juros, efetivamente. Anunciou que estaria dando ao mercado o dinheiro a um custo muito elevado, o custo de T-Ban, tais 29,75, e um volume limitado. Isso dá a ideia, talvez a partir de terça-feira, taxa de juros levantam voo, sem necessariamente mudar com TVC, etc, etc. É uma medida de curto prazo, até necessária, mas certamente não é por aí que nós vamos resolver nossos problemas. Eu vou pedir um tempo para o senhor, nós vamos fazer um intervalo e voltamos conversando sobre essa crise. Eu quero pegar um pouco sobre o aspecto internacional, sair um pouco do Brasil, depois voltamos para o Brasil. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco com o ex-presidente do Banco Central, Ibrahim Eris. Está entrevistando o ex-presidente do Banco Central, Ibrahim Eris. Queria falar um pouco da área internacional e depois voltar para o Brasil, essa questão do Moody's, que rebaixou os nossos títulos e até alguns dos nossos bancos. Mas antes eu queria perguntar o seguinte, e a Rússia? O senhor vê alguma perspectiva? Porque eu estou achando que o problema lá é mais político do que econômico. As duas coisas, nem até social. Eu não sou nenhuma especialista em Rússia, mas, primeiro, o problema econômico russo me lembra um pouco piores momentos no Brasil, na auge de moratórios, etc, etc. E certamente
institucionalmente, a Rússia está numa situação um pouco pior do que mesmo os piores momentos do Brasil. Eu, sinceramente, russos conseguem nos surpreender negativamente continuamente. E eu acho uma situação extremamente difícil e eu não vejo nenhuma perspectiva no curto prazo. Mas deixe-me dizer alguma coisa. Eu acho que houve muito exagero em atribuir à Rússia todos esses problemas que nós estamos vivendo, etc. Aliás, muito hábito comum é sempre tentar achar uma razão para a crise. A impressão é que é um grande complexo. Na verdade, tem vários focos de crise e eles estão acontecendo simultaneamente e estão interagindo entre si. Por exemplo, o Bolsa Americana é um problema em si. Mesmo não houvesse Rússia, ou Brasil, ou China, ou o que for, o que a Bolsa Americana provavelmente ia cair. O próprio Banco Central americano adverte o tempo todo que os títulos americanos estão supervalorizados. Desde o final de 96, nós estamos ouvindo Greenspan falar de exuberância irracional, referindo à Bolsa Americana. Logo, nós temos nos Estados Unidos um dos focos de crise. E provavelmente, para mim, o mais perigoso deles. Porque a economia americana e europeia são âncoras da economia mundial. É impossível, por exemplo, o Brasil sair da crise atual dele se não houver uma relativa estabilidade mínima na economia americana. Nós exportamos, nós importamos. Nós temos todas as empresas americanas aqui e captamos muito dinheiro. Nem precisava ter a globalização, nem precisava ter globalização. Então, nós temos vários focos de crise no mundo e outro foco é Japão, sem dúvida. Um potencial crise é China. Graças a Deus, até agora foi muito bem administrado, aliás. Rússia e Japão, isso que eu acho estranho, estão em crise por razões internas opostas. Exatamente. A Rússia por ter menos e o Japão por ter mais. É verdade. O Japão, para nós, é muito difícil de entender. O Japão sofre porque poupa demais. Isso é uma coisa raríssima no mundo. E logo todo mundo tenta achar um jeito de fazer eles gastarem mais. Até sugeriu-se inflação no Japão, aumentar a inflação para ver se pessoas passariam a gastar mais. É uma questão cultural. Exatamente. Será que o fato de o Brasil não ter poupança nem pública nem privada é uma questão cultural? Não, não é, porque se nós olharmos o passado do Brasil, nós veremos que nós já tivemos épocas onde o Brasil teve altas taxas de crescimento sem praticamente depender de capital externo. Década 50, por exemplo, o Brasil teve taxas de crescimento razoáveis com mínima participação de poupança externa. O que aconteceu ao longo dos últimos 30 anos foi realmente uma transformação no Brasil. Nós sempre tivemos setor público, especialmente na década de 50 e 60, poupador era setor público e setor privado sempre foi poupador no Brasil também. E contribuição de setor externo era mínima. Depois nós temos uma fase onde começa a aumentar efetivamente que década de 70 de contribuição de poupança externa e cai poupança do setor público. Mas não cai tanto quanto entrada de capital estrangeiro, logo nós temos uma aceleração, tal milagre brasileiro. Só que depois, com o desarranjo internacional, efetivamente nós perdemos capital externo, mas nós não recuperamos poupança do setor público. Logo, nossa taxa de poupança cai e nós vivemos década 80, que é década perdida. Sr. Ibrahim, e os tigres asiáticos que todo mundo invejava também são componentes dessa crise? E talvez mostrem que aquele modelo que era tão elogiado pelo FMI e é elogiado pelo capital do mundo todo não estava tão correto assim. Será que o FMI tem falhado na sua política global? Olha, eu tenho experiência com o FMI de vários anos. E eu sempre argumentei que FMI é uma das maiores desgraças que aconteceram no mundo. Eu me nego a atribuir à FMI competência para fazer o que eles estão fazendo. Infelizmente, nós estamos vivendo também uma crise de liderança no mundo. Quando eu penso atual, o presidente do FMI, que é Michel Candice, e comparar com o anterior,
um desnível completamente diferente. Atual é um burocrata de visão extremamente limitada e, infelizmente, a FMI, na verdade, ao longo do tempo tem passado a uma instituição basicamente burocrata que segue uma cartilha que basicamente é errado. E logo eles têm feito cometido graves erros. Eu vou fazer uma comparação tosca. Se o mundo fosse uma empresa hoje, o presidente, o secretário-geral, o presidente, o diretor do FMI estava demitido. É verdade. Porque as coisas não estão dando certo. Não estão dando certo e não somente isso, eles contribuem negativamente em alguns casos. No caso de Ásia, modelo de Ásia, nós estamos descobrindo limitações desse modelo. Que nós também estamos entendendo um pouco melhor que não é talvez o modelo perfeito econômico. Mas hoje, certamente, a questão de Ásia já é um problema da Ásia. Vamos dizer, hoje não há nada que pudesse acontecer na Ásia que efetivamente vai influenciar o Brasil. Hoje, para o Brasil, muito mais importante o que está acontecendo nos Estados Unidos, a Europa, ou Japão, ou eventualmente China, Argentina, México, etc., do que Tigre Asiático. A China manteve uma política, de certa maneira, fechada, que até o ministro Recupero um pouco elogia. O senhor acha que esse é um modelo recomendável para o Brasil? Possível ainda? Um pouquinho mais fechada? Tem diversos graus de fechamento que pode ser praticado. O que a Malásia agora está experimentando um grau de fechamento também. E o Brasil já viveu isso em diversas fases. Nós já tivemos economia altamente fechada, depois nós estamos vendo agora uma economia relativamente aberta. O senhor acha que nós abrimos demais? Não. Eu sinceramente não acho isso. E note uma coisa, fechássemos hoje a nossa economia, na verdade nós estaremos economizando algum dinheiro, sem dúvida, algumas saídas seriam fechadas, mas nós não podemos esquecer que o Brasil estruturalmente é dependente de capital estrangeiro. Vamos dizer, nós temos um déficit na nossa conta corrente de 30 a 35 bilhões de dólares por ano. Nós temos amortizações de 20 a 25 bilhões de dólares ao ano. Logo, nós temos uma necessidade de 50 a 60 bilhões de dólares que tem que entrar no país. Mas isso vai ter que acabar, quer dizer, a gente não pode ficar dependente o resto da vida. Aliás, o próprio governo, o próprio ministro Malan diz isso. Exatamente. Agora, tem que acabar, mas não necessariamente de imediato. Nossa dependência é alta demais. Mas, provavelmente, o Brasil, ainda por muitos anos, vai ser um canto do mundo onde capital vai fluir. Porque oportunidades no nível mundial não são muitos. E o Brasil é um dos locais onde existem oportunidades. Logo, o Brasil ser importador de capital é natural na divisão de trabalho, vamos dizer, hoje, mundial. Isso não me assusta. O que me assusta é essa dependência crônica e alta, e às vezes visto como crescente de capital estrangeiro. Isso sim tem que ser eliminado. Eu não vejo nenhuma solução para a crise econômica brasileira que não envolva alguma recessão, que não envolva alguma parada, que é o que as pessoas reclamam muito, de desemprego. O senhor não acha que esse custo de tudo isso é muito alto? Eu não sei como resolver também, eu não sou economista, mas eu sinto que o custo é alto, eu vejo nas ruas. Sem dúvida, é um custo alto e eu acho que alguns erros do governo aumentaram esse custo desnecessariamente. Eu não acho que o Brasil necessariamente tem que passar uma fase prolongada de recessão. Eu sinceramente acho que o Brasil tem condições de crescer rapidamente em curto espaço de tempo. Nós temos que rearranjar dosagem de nossas políticas macroeconômicas, fiscal, monetária e cambial. Nós temos que ter juros menores, déficit menor e câmbio desvalorizado um pouco mais. Eu vou deixar no ar uma pergunta, se é que ela tem resposta. Será que nós caminhamos para um outro acordo mundial, um outro Bretton Woods, e isso resolveria? Eu vou deixar para depois do nosso intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com o ex-presidente do Banco Central, Ibrahim Eris. Até já. O Passando a Limpo está entrevistando o ex-presidente do Banco Central, Ibrahim Eris. Nós deixamos uma pergunta no ar, que era se os países, as grandes potências econômicas e os países do terceiro mundo, os chamados países emergentes, economias emergentes, vão se reunir
para tentar um novo acordo mundial. O presidente Fernando Henrique tem preconizado também que se detenha esse produto da globalização, que é essa corrida dos capitais de um país para outro, tudo isso. Como é que o senhor vê isso? Bom, certamente todo mundo está percebendo que instituições existentes nesse momento não estão atendendo às necessidades novas do mundo por causa de globalização, como consequência de globalização, etc. Certamente a FMI não foi desenhado para atender essas necessidades. E debate já está na rua, algo tipo Bretton Woods, uma coisa muito difícil de alcançar, demora. Eu pessoalmente acho que no curto prazo não vai acontecer isso. O que nós temos como uma tendência no mundo, eu acho, eu diria, uma diminuição do número de moedas no mundo, se quiser. Europa já vai ter euro e muitos países estão atrelando a moeda deles ao dólar, ok? Tipo Argentina, Hong Kong, etc. Brasil até certo ponto. Então são moedas satélites, vamos dizer, de dólar, e nós temos yen como uma outro foco. Talvez a solução passe muito mais pela um monte de currency boards, tá, chamados currency boards, onde que moedas estão atreladas a uma moeda ou outra, e 2, 3 moedas centrais, tipo euro, dólar e yen, e uma relação estável entre essas 3 moedas, administrado pela um organismo supranacional, talvez. Talvez o caminho seja muito mais por lá do que efetivamente uma nova ordem econômica, tipo foi implementada. O senhor não está excluindo a Alemanha disso? A Alemanha, eu estou supondo, está no meio de euro. Está no meio do euro, e que vai dominar efetivamente. O Banco Central Europeu, provavelmente, visão alemã de Banco Central, vai ser o dominante. Inglaterra, na verdade, eu estou esquecendo, porque por enquanto não está incluído na nova moeda, mas provavelmente, futuramente, vai ter que aceitar também. Ela não vai ficar isolada na Europa não. toda. Tem uma pergunta que é a pergunta que os telespectadores, evidentemente, estão fazendo, que é um temor e, ao mesmo tempo, um boato que corre e tal, desde a semana passada. O senhor acredita em maxi desvalorização? Ela seria eficiente? Não, eu não acredito em maxi desvalorização. Primeiro, o governo tem uma política cambial bem definida e uma política que é razoavelmente flexível, mas há uma flexibilidade aí que dá para administrar a situação. Eu, pessoalmente, por exemplo, o governo está, nesse momento, abrindo a banda cambial 0,10% por mês. Tá, teto está aumentando 0,10% por mês. Eu, pessoalmente, aumentaria isso com um pouco maior, velocidade maior. Tal que nós tivéssemos uma banda flexível em um ano, alguma coisa assim. Isso não poderia dar a impressão que não de uma máxima mesmo? Não necessariamente, porque será mesmo assim, será muito lento e gradual a abertura. Eu acho que hoje, unânime a opinião, que real vai ter que ser, de alguma maneira, desvalorizado em relação ao dólar. Tanto que o governo está desvalorizando por mês, 0,70% ao mês, desculpe, 0,60% ao mês, nós estamos desvalorizando. Mas fala-se numa diferença de mais de 20%. Tudo chute. Tudo chute. Boris, ninguém sabe hoje quanto e tal. E a única maneira de saber isso é flutuar a moeda. E nosso objetivo final, sem dúvida, de política macroeconômica brasileira é moeda flutuante. Câmbio flutuante. Câmbio flutuante. Queria falar do Moody's. Esse Moody's que, de repente, poucas pessoas conhecem no Brasil, mais as pessoas ligadas às questões econômicas, macroeconômicas conhecem, que rebaixou, de repente, o Brasil foi para a 2ª divisão. Isso é grave? Grave, também não é. Primeiro, vamos qualificar bem quem são os Moody's, Standard & Poor's, tem um monte de outros grupos que classificam países e empresas. Eles têm errado feio, esse pessoal, vamos dizer, Standard & Poor's e Moody's têm errado feio, e no caso brasileiro, eles estão mostrando uma diligência que até agora faltou a eles, não sei porquê. Nesse sentido, não é importante porque não quer dizer muita coisa. Vamos dizer, o Brasil não ficou pior, porque Moody's disse que não merece B1, mas merece B2 na classificação deles. Mas por outro lado, por exemplo, muitas instituições aplicam dinheiro deles no países B1, mas não B2.
pelo estatuto deles, etc, etc. Ou aplicam no A, mas não B. E logo tem relevância, sem dúvida, o julgamento deles. E veio num momento muito ruim para o Brasil, no meio de uma crise, mais uma gota que complicou nossa situação. Então, nós não podemos, sem dúvida, dizer que é irrelevante, esquece. Não é bem assim. É um fato importante, mas devemos também entender que eles não estão qualificados para dizer Brasil isso ou aquilo. Quanto aos bancos, que eles também, o Itaú, o Bradesco e o Unibanco, que eles deram uma reduzida no seu ranking, isso realmente não tem significado. Não tem, porque inclusive eles foram muito claros em dizer que eles não estão classificando saúde dos bancos. Esses bancos são saudáveis, confiáveis, etc. Mas eles estão baixando eles por causa do ambiente em que eles estavam operando. Vamos dizer, mais uma vez eles estão referindo ao Brasil. Esses bancos, por serem brasileiros que foram abaixados, não por serem, de alguma maneira, não confiáveis. Muito pelo contrário, eles destacaram que bancos são bons, mas por causa do ambiente em que eles operam que foram baixados. Deixa eu fazer uma pergunta pequenininha, mas que eu acho que interessa para muitos telespectadores. Como é que um telespectador que tem algum dinheirinho sobrando pode investir nesse instante? Quem tem DI 60, corre, transforma em dólar, compra imóveis. O que o senhor faria? E o senhor é um consultor dessa área. O senhor iria para a Bolsa, por exemplo, também? Não, deixa-me dizer, eu acho que a volatilidade dos mercados vai continuar. Logo, não é recomendável para qualquer pessoa que não seja especialista se meter nesses mercados, tipo bolsa, tipo juros, câmbio, etc, etc. Eu vejo, na verdade, para leigo, para alguém que não tem tempo, nem especialização para esse tipo de coisa, tem um dos dois caminhos a seguir. Ele mesmo faz, então seja absolutamente conservador. Bota seu dinheiro no fundo DI, ou se quiser, se tem medo, alguma maneira de câmbio, um papel cambial do governo, alguma coisa assim, e nada mais. Esquece o resto, ou caderneta numa instituição sólida. E dólar? Isso que eu falei, se tiver, como risco subjetivo, porque tem gente que não consegue dormir à noite por causa de boatos, etc., se não tiver proteção contra a desvalorização. Eu digo, tudo bem, por isso que existem, por exemplo, papéis cambiais do governo. Compra e coloca na sua carteira um seguro, uma espécie de seguro ele está comprando. Vai abrir um pouco de rentabilidade em troca de ter dólar. Eu, pessoalmente, hoje, efetivamente, não vejo um risco iminente, imediato, mas eu entendo pessoas, compreendo que pessoas tenham esse medo e essa preocupação. Eu não posso também garantir que não há risco imóveis? Eu não recomendaria, no momento, imóveis, mas segundo caminho seria, eu ia dizer, se a pessoa tiver um especialista de confiança dele, nesse caso eu recomendaria entregar um pedaço do dinheiro dele para tal pessoa, porque existem oportunidades, se forem bem administrados, existem oportunidades nesses momentos para ganhar também algo mais nas suas aplicações. Só que aí é uma coisa muito subjetiva da pessoa e do relacionamento dele com o consultor dele. Quer dizer, no fundo, o senhor dá a velha sugestão de uma divisão do dinheiro em várias cestas. Mas nesse caso, eu diria que diversificação não deve passar muito pela imóveis, bolsas, etc. Porque o momento é muito, muito delicado. O senhor acha que... Aí é uma pergunta aí quase surpresa, até para mim mesmo, de fazê-la. O senhor acha que o panorama eleitoral pode ser alterado pela situação econômica ou vai dar tempo de chegarmos ao 4 de outubro sem grandes perturbações? Aí, Fernando, ele que vai ter que tomar uma decisão muito delicada. Porque o governo tem duas opções. Um é fingir morto e tentar chegar até as eleições. É difícil. É difícil chegar até lá. Está agravando muito a situação. O segundo caminho seria ter coragem de vir com alguma coisa antes das eleições que garantisse que nós chegamos às eleições sem, por exemplo, esgotar nossas reservas, etc, etc.
Eu, pessoalmente, no lugar dele, optaria para a segunda alternativa. Eu acho que chegou a hora de governo e já se posicionar com essa crise. Eu não viria com 51 ideias maravilhosas, etc. Eu acho que tem que ser algo um pouco mais pé no chão, okay? Um programa um pouco mais a longo prazo, como eu disse, 1 ano, 1 ano e meio, e negociado externamente também e colocado claramente, honestamente, pelo presidente, no seu papel de presidente, ao público. Eu, sinceramente, acho que Fernando Henrique teria condições de ganhar a eleição no primeiro turno, apesar de tal pacote. Até pode ser que o público avalie isso como sendo um ato de coragem e um ato digno de um estadista. Eu vejo que a cada pergunta que eu faço, o senhor franze o senhor, eu estou achando que o senhor está seguro das suas ideias, mas como todos nós, preocupado. Estou preocupado, estou seguro das minhas ideias, mas, por outro lado, eu tenho muito medo de nesse momento, transmitir alguma coisa errada que causasse uma ideia errada no telespectador. O momento é muito delicado, Boris. Hoje, por exemplo, hoje é sexta-feira, nós estamos gravando, foi um dia horrível no mercado financeiro. Fazia tempo que eu não vi coisa parecida. Então, pessoas estão extremamente nervosas. Essa crise está sendo bastante diferente de outubro. Em outubro, a crise, na verdade, foi uma crise de 24, 48 horas. O dinheiro saiu do Brasil 1 ou 2 dias. Essa vez não. Nós temos dias seguidos de saída de dinheiro, 1 bilhão, 1 bilhão e meio de dólares por dia. São cifras extremamente grandes. Então, eu acho que nós todos devemos tomar muito cuidado com aquilo que estamos falando e aquilo que nós estamos pensando. E o governo, eu insisto, eu acho que chegou a hora de assumir a crise e ir para frente com alguma coisa. Esse alguma coisa, acho que tem que ser de longo prazo. Eu queria agradecer a sua presença. Torcemos juntos para que a situação brasileira se ajuste e vamos esperar. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Agora vamos fazer mais um intervalo. Eu volto depois dos comerciais para conversar com o publicitário Antônio Rosa Neto. Até já.